Boa noite, meu nome é Maiara Beatriz, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Porquê Sem Filtro. Hoje é terça-feira, dia 29 de novembro. Neste final de tarde, você pode participar enviando pautas, denúncias e sugestões no nosso site e WhatsApp. No site é só descer a tela e clicar em Denuncie ou Fale com a redação. Depois é só preencher os campos. Já o número do WhatsApp é 15 97406 3396. Participe! Na edição de hoje, vamos falar sobre as notícias que são destaques em Sorocaba e região. Vamos lá? Sorocaba. CPI na Câmara vai apurar compra de prédio para a Secretaria de Educação por quase 30 milhões de reais. O pedido de comissão parlamentar de inquérito foi protocolado hoje à tarde, dia 29, pela vereadora Yara Bernardi, do PT, e conta ainda com as assinaturas de Cícero João, PSD, Rodrigo do Treviso, União, Fernanda Garcia, PSOL, Hélio Brasileiro, PSDB, Péricles Regis, Podemos e Francisco França, PT. Com essas 7 assinaturas, a CPI está oficialmente instalada. Ao porquê, a vereadora Yara disse que vê indícios de superfaturamento na compra do prédio. Abre aspas, esta é apenas uma das aquisições da atual gestão, que vem realizando compras de grande vulto, milionárias, na Secretaria da Educação Municipal. Fecha aspas. Antes da compra por 30 milhões, no final de 2021, o porquê já havia mostrado, em reportagem, que o mesmo prédio estava sendo anunciado por cerca de 20 milhões de reais. Portanto, 10 milhões a menos do que o valor gasto pelo governo para adquirir o imóvel. Economia. O pagamento do 13º salário deve injetar 700 milhões de reais na economia de Sorocaba e região neste fim de ano. O levantamento é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, subjeção do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região. De acordo com o Instituto, parte da renda extra vai ajudar os trabalhadores a pagarem dívidas ou se prepararem para despesas de início de ano, como a compra de material escolar. De qualquer forma, segundo o DIEESE, esse recurso vai contribuir para aquecer a economia nas próximas semanas. Os números levam em conta as 2 parcelas do 13º, sendo que a primeira deve ser paga até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. O levantamento leva em consideração os 210 mil trabalhadores com vínculo empregatício no município de Sorocaba. O setor que mais emprega é o de serviços, com 43,4%, seguido pelo setor metalúrgico, com 29%, comércio, com 16,2%, e indústrias não metalúrgicas, com 7,1%. Emprego. Entre contratações e demissões, o país teve saldo de 159.454 postos de trabalho formais em outubro, conforme divulgado pelo Ministério do Trabalho nesta terça-feira. O resultado, embora positivo, mostra a redução do ritmo de admissões. Entre os setores de atividade, houve forte contratação em serviços, com saldo de 91 mil vagas. O comércio abriu mais de 49 mil, por conta da proximidade das festas de fim de ano. A indústria e a construção civil ficaram mais próximas da estabilidade. A primeira com aproximadamente 15 mil e a outra com 5 mil, enquanto a agropecuária fechou com 1.435 postos de trabalho. O saldo no ano é de 2.320.252 vagas. Ainda assim, o ritmo de contratações é menor que o de demissões. Enquanto as contratações cresceram 10,4% de janeiro a outubro, dentro do mesmo período, os desligamentos aumentaram 15,4%.
O salário médio de admissão, um valor de R$ 1.932, é 2,4% menor que o de desligamento, no valor de R$ 1.981. Ou seja, quem é contratado ganha menos do que aquele que perde o emprego. Essa situação se repete desde fevereiro. O salário dos contratados também vem caindo há 2 meses. SOS Leitor. Este é o nome de um novo espaço aberto criado pelo Porquê para os leitores divulgarem campanhas de arrecadação de donativos, pedidos de ajuda com medicamentos, comunicações de pessoas ou animais desaparecidos, reclamações de serviços de infraestrutura e zeladoria da cidade. Enfim, todas as situações em que alguém precise de algum tipo de ajuda e precise dar o recado para a comunidade. Assim é o SOS Leitor, coluna de utilidade pública lançada na última sexta-feira pelo Porquê. A participação na coluna é livre e gratuita. Basta que os interessados enviem as informações para a redação do portal, sem esquecer de indicar um telefone para contato. A comunicação pode ser feita pela página inicial do Porquê, clicando no link Falar com a redação, ou pelo WhatsApp 15 97406 3396. Participe! PEC da Transição supera as 27 assinaturas necessárias em menos de 24 horas. Programa que viabiliza o pagamento do Bolsa Família no valor de R$ 600 fora do teto de gastos conseguiu as 27 assinaturas necessárias no Senado nesta terça-feira. A proposta foi apresentada ontem pelo senador Marcelo Castro, relator do orçamento de 2023. A previsão é que ela receba apoio de outros parlamentares. Até o momento, já foram obtidas 28 assinaturas, uma a mais que o necessário. Pela regra da casa, é necessário que pelo menos 1/3 dos senadores sejam favoráveis à proposta para que ela seja analisada. Entre os apoiadores da PEC da transição estão partidos aliados ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, como PT, MDB, PSD, PROS, PDT, Rede e PSB. Parlamentares independentes do Cidadania e Podemos também apoiam a proposta. Com o texto aprovado pelos senadores, a medida será enviada à Câmara dos Deputados. São necessários 308 votos na Câmara e 49 no Senado para aprovação da medida. Outra novidade da proposta é determinar em 4 anos o prazo para o Bolsa Família ficar fora do teto de gastos. O senador Marcelo Castro anunciou, no entanto, que as medidas deverão ser fruto de intensas negociações. Educação. Faltando pouco mais de um mês para o fim do ano e também para o término do mandato de Jair Bolsonaro, o governo fez um novo corte no orçamento das instituições de ensino superior. O congelamento atual, comunicado ontem, dia 28, nas instituições de ensino, tirou 244 milhões de reais das universidades federais e 122 milhões de reais dos institutos federais. O total de verbas congeladas nesta nova decisão de final de mandato é de 366 milhões de reais. A decisão foi tomada pela equipe econômica do ministro Paulo Guedes para, segundo o governo, atender às regras do teto de gastos. Reportagem da Folha de São Paulo apurou que a mensagem enviada a reitores, lideranças do Ministério da Educação afirmam que a pasta não participou da decisão de realizar o corte. Eles atribuíram a decisão exclusivamente ao Ministério da Economia. Em junho deste ano, as universidades já haviam sofrido corte de 438 milhões de reais e os institutos de 186 milhões. Saúde. No apagar das luzes do governo Bolsonaro, além de congelar 366 milhões de reais da educação federal esta semana, o atual presidente mandou bloquear 1,65 bilhão de reais da saúde nesta terça-feira, 29. E, pelo visto,
Na ausência de Jair, quem está mandando cortar custos de áreas essenciais é o ministro Paulo Guedes, da Economia. No caso da educação, o MEC não foi consultado sobre o novo congelamento de recursos. E no Ministério da Saúde, cabe ao ministro Marcelo Queiroga apenas indicar quais áreas serão atingidas pelo corte. Sem poder de decisão, o Ministério da Saúde ainda não disse quais ações serão cortadas. A equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, tem dito que o cenário é de caos na saúde por causa da falta de verba. Antes, o governo já havia travado 2,23 bilhões da saúde. Segundo a Folha Press, essas medidas podem impor um apagão na máquina pública a pouco mais de um mês do fim do mandato do atual presidente. E agora, um caso curioso ocorrido ontem, dia 28, durante o jogo entre Brasil e Suíça no Catar. O deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, foi criticado nas redes sociais após ser flagrado com a mulher Heloísa assistindo ao Jogo do Brasil, na tarde desta segunda-feira. O filho do presidente, que não mencionou para ninguém que iria ao Catar, foi flagrado pelas câmeras de transmissão do Cazé TV, tirando fotos no estádio. Enquanto Eduardo e sua esposa se divertem e fazem turismo pelo mundo, apoiadores do presidente Bolsonaro acampam nas portas de quartéis para pedir uma intervenção militar contra a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. O contraste entre o lazer do filho 03 do presidente e o sacrifício dos golpistas, expostos à chuva, ao vento, ao frio e ao sol, virou piada nas redes. E essa foi a nossa edição de hoje do Porquê Sem Filtro. Lembrando que você pode enviar pautas, denúncias e sugestões para o Porquê no nosso site e WhatsApp. É só enviar uma mensagem para o número 15 974 06 3396. Obrigada pela sua audiência e até amanhã.